Amém. Maravilha, é um prazer estar aí com todos vocês, de modo diferente, né? Estivemos sábado, domingo juntos, e estamos esse domingo e vamos estar o próximo domingo. Então um abraço aí a todos, as igrejas do Espinheiro, né? Ulisses, Jarivatuba, Guanabara, Boa Vista 2 também, né? Que estão aí presentes. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E eu quero mandar um abraço também aí tem uma turminha aí de São Paulo, tá acompanhando o culto conosco. Aqueles que participaram do acampamento, lembram do meu sogro? Está ali o Celso, juntamente com a Márcia também, juntamente com a Larissa, e a minha mãe também está acompanhando a Isilda. Então, Deus abençoe vocês, obrigado. Eu não sei como que a gente poderia ter essa oportunidade. Geralmente eles me ouvem só nas férias, e olha lá, né? E agora temos a oportunidade de estar junto aí. Só mesmo esse momento assim. E eu tenho dito para alguns amigos, né? Agora a gente tem mais do que nunca transformar a minha casa em minha igreja, a sua casa, a sua igreja. E de alguma forma a sua casa se transforma a nossa igreja. E a minha casa também se transforma a sua igreja. Então, que possamos juntos nesses momentos aí adorar e buscar a Deus. No próximo domingo estaremos juntos. Eu não sei se você lembra, mas eu estou aqui com os nomes que você colocou aqui, vários nomes. Eu tenho em torno de 350 pessoas que você colocou aqui, que nós estamos orando, e eu estou orando durante esse período, durante essa semana, por esses nomes que você colocou, de pessoas que você gostaria que fossem transformadas, que conhecessem a verdade que você conheceu. Então tá aqui, estarei orando também por vocês, e se você de alguma forma tiver algum pedido a fazer, ou quiser colocar, acrescentar um nome, eu não sei se você conhece, tem uma ferramenta embaixo aí chamado bate-papo, que você pode colocar ali um nomezinho e mandar no meu particular. E se você quiser fazer isso e conseguir fazer isso, envie o nome se você ainda não colocou. Se você já colocou aqui, eu estou orando e nós queremos que Deus realize grandes milagres aí até a Semana Santa, e com certeza Ele vai realizar, tá bom? Então, pode colocar aí. Eu queria compartilhar com vocês, à tarde eu estava pensando em algumas coisas, e eu pensei no que o coronavírus tem me ensinado ou já me ensinou. E eu coloquei aqui 11 itens, queria compartilhar com vocês apenas para uma reflexão de introdução, né? O que o coronavírus, ou esse momento que nós estamos passando, nos ensinaram, ou pode nos ensinar. Eu coloquei, primeira coisa, o mundo pode mudar rapidamente. Em questão de dias, o mundo mudou totalmente. E não sei se você concorda com isso, né? O mundo não é o mesmo e não vai ser o mesmo daqui para frente. O aspecto financeiro vai mudar, o aspecto de adoração vai mudar, e então várias coisas vão mudar e tem mudado. Então, aprendi que o mundo pode mudar rapidamente. Outra coisa, o comportamento de uma comunidade lá na China nos afetou aqui no Brasil. A influência, e alguns falam assim, algumas coisas que eu faço não tem nada a ver. Tudo tem a ver com tudo. Então, uma comunidade lá na China afetou nós aqui no Brasil. Então, cuidado, porque talvez um comportamento seu pode afetar muitas pessoas, não somente a sua volta, mas talvez um país inteiro, né? Terceiro que eu coloquei aqui, os hábitos alimentares estão mais firmes ou mais concretos, né? De acordo com a palavra de Deus, e é de crucial importância nós termos os nossos hábitos alimentares baseado ali na palavra de Deus, principalmente em Levítico capítulo 11, né? Então, isso vai nos dar bem-estar e saúde. Outro ponto, não podemos esconder nada. Uma hora ou outra todos vão ficar sabendo, né? Tentaram esconder esse vírus, mas não conseguiram. Não conseguiram.
Quinto, eu coloquei aqui, não subestime os problemas. Eles podem se multiplicar. Resolva o mais rápido. O que tem que fazer, tem que ser feito. E é o que nós estamos passando, né? Se tem que fazer quarentena, vamos fazer quarentena, tá? 6, eu coloquei aqui, nunca pensei em valorizar isso daqui. Eu não sei se você, mas eu nunca pensei que isso teria tanto valor assim. Então, valorize as coisas pequenas, valorize as coisas que talvez você não dê tanto valor assim. E aí nós podemos incluir várias outras coisas, né? Número 7, podemos ter contato com as pessoas mesmo de longe. E prova disso é aquilo que nós estamos fazendo, né? E não deixe para ligar para depois. Ligue agora, né? Converse agora, tá? 8º, pequenas coisas podem destruir coisas muito grandes. E a gente vê aí um pequeno vírus tá impactando a economia mundial, né? E países que eram inquebráveis estão quebrando, né? Ou estão passando por desafios. E o último aqui que eu coloquei, veja o lado bom das coisas ruins. Veja o lado bom das coisas ruins. Então, algumas lições que nós podemos tirar aí e nós podemos aprender com o coronavírus. Pense naquilo que Deus quer falar a você, quer falar a mim também. E eu queria fazer uma reflexão, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, a pandemia do Evangelho. Algumas coisas para a gente refletir. Nós estamos vivendo uma pandemia, mas nós precisamos viver uma pandemia do Evangelho, tá? O que é uma pandemia? É uma epidemia de doença infecciosa que se espalha entre toda a população. E foi considerado aí uma pandemia, né? O coronavírus aí foi considerado essa pandemia. Em Lucas 21:11, olha o que diz, que interessante, a Bíblia já previa várias coisas, né? E dentre elas, isso que nós estamos vivendo. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis em grandes sinais provenientes do céu. Então a palavra de Deus já profetizou e já nos trouxe essa orientação. E no verso 25 diz também, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia. Grave essa palavrinha, peste, epidemia e angústia. Nós estamos vivendo em tempos de angústia. O que é angústia? Angústia é estádio de ansiedade, inquietude e sofrimento, tormento, aflição e agonia. Eu não sei vocês, mas ficar em casa é agonizante para mim. Me traz sofrimento, me traz aflição, porque a gente quer se movimentar, a gente quer outro ambiente, mas é um momento necessário que a própria palavra de Deus previu. Então nós precisamos nos cuidarmos, nós precisamos ficar em casa nessa quarentena e passar por esse momento. Mas veja que interessante esse texto. Os que contemplam esses prenúncios devem saber que está próximo às portas. As nações estão agitadas, tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos homens está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão sua voz em meio à tormenta, dizendo, sou eu, não temais. Que segurança, né? Em meio à tormenta, Deus está conosco. Então, mesmo que passemos por períodos de sofrimento e angústia, nós temos que ter a segurança de que Deus está conosco. Deus está conosco. E Ele diz, sou eu, não temais. Fica tranquilo. E aí eu poderia ler vários textos. Você pega em Marcos capítulo 5, verso 36, diz, não tenha medo, tão somente creia. Você pode pegar lá em Isaías 41, verso 10, por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ser forte e corajoso, não temas, lá em Deuteronômio 31, 6. Então, não temas, fique tranquilo, confie no Senhor Jesus, porque Ele vai cuidar e vai nos trazer a segurança necessária. Mas você pode pensar assim, mas por que Deus permite isso? O que Deus quer nos ensinar? Por que tudo isso? Qual o desígnio de Deus para com essa permissão dele?
Então veja, olha que texto interessante. Deus permite que sobrevenha para que o mundo se acautele. Olha, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Eles constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão. Elas estão entre os instrumentos pelas quais ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Olha, queridos, que interessante, né? São instrumentos de Deus as calamidades que Deus permite nas nossas vidas para que nós temamos e tremamos diante dele, para voltar a nossa atenção a ele. Então, esse é o momento de nós refletirmos e pensarmos: que atenção eu tenho dado a Deus? Que tipo de atenção eu tenho concedido ao meu Deus? Então, são instrumentos de Deus para nos despertar. E nós temos tempo, né? Estamos passando 24 horas em casa, onde nós temos tempo para pensar naquilo que estamos fazendo diante de Deus. Olha esse texto também. A majestade do céu tem sob sua direção os destinos das nações e os negócios da terra. Na grande obra de finalização, nos defrontaremos com perplexidades que não saberemos contornar. Mas não nos esqueçamos de que os 3 grandes potestades do céu estão atuando e que a divina mão está posta ao leme e Deus fará cumprir os seus desígnios. Olha que confortador, né? Na majestade do céu tem a direção deste mundo, a direção deste planeta em suas mãos. E não se esqueça que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essas 3 grandes potestades do céu estão atuando e vão cumprir os seus planos, os seus desígnios. Essa é uma esperança, uma certeza que temos. E lembre-se, Deus ainda dirige os negócios da terra. Aparentemente, parece que Deus abandonou esta terra, porque está um caos. Mas não se esqueça que Deus ainda dirige os negócios da terra. E Ele dirige a tua vida. Se por acaso estou falando para alguém que nesta noite está passando por alguma dificuldade financeira, talvez, preocupado com o que vai acontecer, não se preocupe. Deus está no controle dos negócios desta terra e dos negócios da tua vida. Fique tranquilo, se acalme, porque Deus vai cuidar de ti. Deus vai cuidar da tua família. Deus vai cuidar da tua vida. Entregue constantemente a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele vai cuidar. Não temas, fique tranquilo. Esses dias eu estava lendo um artigo, um noticiário ali no G1, né? E diz assim, ó, coronavírus, e os líderes religiosos falam sobre como buscar paz, conforto em momentos de ansiedade. Eu achei interessante. E, por exemplo, o padre Marcelo Rossi, ele falou que nós precisamos agora, é o momento de buscar união, solidariedade e estar mais com a família. E pensar no idoso e orar mais. Interessante. Ele é um líder católico, né? E interessante a posição dele. E vários outros líderes nesse mesmo artigo falaram várias outras coisas. Alguns disseram que tinham que se reinventar. Nós não devemos ceder ao desespero, mas devemos ter disciplina individual e coletiva. Interessante. Devemos ter essa disciplina, precisamos estar em casa e precisamos ter essa disciplina também coletiva. Outro disse assim, estamos rogando a todas as divindades da natureza que nos deem força. Outro monge budista diz assim, que a gente precisa destacar a importância do altruísmo e requer o bem de todos os seres e devemos ficar junto em casas para conviver no bem. E ele diz assim, ó, não comece a ver os defeitos dos outros. Cuidado, né? Eu achei interessante porque quanto mais a gente fica próximo dos outros, mais defeitos a gente vê, né? Então, cuidado. E um rabino também disse que quando nos afastarmos uns dos outros, até então era uma forma de indiferença e agora se tornou uma forma de cuidar e de amar. A gente precisa se afastar uns dos outros para demonstrar o amor para que temos com os nossos idosos, né? Então, e o outro disse, todos podemos também cuidar e ser cuidados. E um sheik
islâmico, ele disse que precisamos confiar em Deus, confiar em Alá, mas não podemos esquecer de amarrar o seu camelo. Eu achei interessante o que ele disse, porque não podemos deixar de nos cuidarmos. Mas eu fiquei pensando, o que nós como líderes, eu, pastor Maurício, podemos dizer para vocês nesse momento? De ficar em casa somente? Eu acho que nós temos um diferencial, e o diferencial é a oportunidade que temos. As pessoas estão precisando cada vez mais da verdade do Evangelho. As pessoas estão precisando de Cristo Jesus. E olha esse texto, que interessante. Dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta do nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar. Não podemos ficar em casa apenas aguardando. Você que conhece a verdade de salvação, a verdade de Cristo Jesus, você não pode aguardar apenas sentado em casa. Mas você precisa apressar a volta de Jesus. Eu não sei você, mas estou cansado de viver aqui neste mundo. Eu quero ir logo para casa. Eu quero ir logo para o céu. Por isso que nós precisamos aproveitar esta oportunidade, que as pessoas estão em casa, as pessoas estão sedentas do Evangelho. Muitas pessoas estão sozinhas em casa, muitas pessoas estão tristes em casa e precisam da salvação em Cristo Jesus. Olha outro texto, diz assim: Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a toda superior em suas facilidades, para ensinar a verdade e vindicar a lei de Deus. Olha outro texto: o Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros, em fiéis advertências, repreensão e encorajamento. Somos escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, como a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornando-os representantes seus, e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. Então, o chamado nesta noite, eu falei domingo passado sobre o propósito da tua existência, propósito para adorar e para pregar o Evangelho eterno. E hoje eu quero convocar você para essa missão especial. Mesmo estando em casa, nós devemos pregar o Evangelho eterno em casa, usando todos os meios disponíveis para dar a mensagem de salvação às pessoas que necessitam. Eu convoco você a participar dessa pandemia do Evangelho, para que o Evangelho espalhe como um vírus, para que alcancemos as pessoas que precisam ouvir da voz do Senhor Jesus, para que a gente possa ir logo para as mansões celestiais. Então, essas pessoas a qual nós estamos orando aqui, essas pessoas precisam ouvir. É o momento de você mandar uma mensagem, é o momento de você enviar uma mensagem falando da salvação em Cristo Jesus. E eu tenho plena certeza que muitas bênçãos, muitas vidas vão ser transformadas. É o momento de pregarmos o Evangelho. Você que conhece de Jesus, precisa compartilhar de Jesus para as pessoas. Muitas pessoas estão necessitando da salvação em Cristo Jesus. E eu queria mostrar aqui, não sei quantos viram, essa reportagem no Fantástico. O Dr. Drauzio Varela, ele foi abraçar essa Suzy, né, que na verdade é o Rafael, lá na prisão. E aí foi um momento muito emocionante e tal, e ele estava tentando destacar que ele não recebia essa atenção da família, fazia 8 anos que não recebia a visita da família. E foi um momento emocionante, só que durante a semana houve uma repercussão muito grande nas mídias sociais, porque o Fantástico não contou que Rafael, a Suzy, tinha estuprado e abusado sexualmente do menino de 9 anos. E matou, estrangulado ele, e depois deixou do lado, e depois levou o corpo todo podrificado, em podridão, para os pais verem, deixou na frente da casa. E muitos estavam falando, o Drauzio Varela que levou o Evangelho, mesmo sendo ateu. Mas eu fiquei pensando e me deparei com essa reportagem aqui, o médico, a trans e o Evangelho só social. Não vou entrar no mérito da questão aqui, do Fantástico e toda essa repercussão, mas eu queria destacar algo. O Drauzio Varela, um ateu, ele foi lá dentro e deu um abraço. Talvez coisas que nós poderíamos ter feito como cristãos, sim,
Esse é o Evangelho, mas esse não é só o Evangelho. O Evangelho que salva, que transforma a vida das pessoas, é o Evangelho de Jesus Cristo, do ministério e a salvação que só Jesus pode oferecer. Drauzio Varela não ofereceu salvação a ele, deu um abraço, mas só parou aí. Só ficou no afago, no só social. Nós precisamos pregar o Evangelho puro, verdadeiro, que é a salvação em Cristo Jesus. E nós temos a oportunidade de agora, nesse tempo, mesmo não podemos chegar até as pessoas, talvez pessoalmente, mas podemos chegar virtualmente. Então, use todos os seus meios para pregar o Evangelho eterno. E eu termino com a história desse homem chamado Wilson Bentley. Não sei quantos conhecem. Ele nasceu na cidade de Vermont. Ele foi um dos mais conhecidos fotógrafos de flocos de neve. Isso, flocos de neve. Ele desenvolveu um processo de capturar as partículas em veludo negro, de forma que conseguisse fotografá-las antes delas derreterem. E ele conseguiu capturar mais de 5.000 imagens de cristais do gelo durante toda a sua vida. E olha que bonito, né? E ele publicou um artigo no qual ele argumentava que não havia 2 cristais de neves iguais. E esse conceito ele chamou a atenção do público e ele escreveu vários tipos de artigos em revistas. E veja os detalhes de cada cristal que ele conseguiu fotografar. E ele diz que não existe nenhum igual ao outro. São todos um diferente do outro. E ele chamou esses cristais de pequenos milagres de beleza. Ele chamou de flores no gelo. Que coisa extraordinária, né? E ele passava horas em temperaturas abaixo de 0 para fotografar. Mas ele tinha prazer em fazer isso. Tanto que ele morreu no dia 23 de dezembro de 1931 por causa de uma pneumonia, porque ele tinha encontrado o prazer da sua vida, que era fotografar essas flores de gelo. E ele passava horas ali, e ele acabou morrendo de pneumonia. E aí, olhando a vida de Wilson, eu me lembro dessa frase, que diz assim: só começamos a viver quando encontramos algo pelo qual vale a pena morrer. Você já encontrou algo que vale a pena morrer? Aí que você vai passar a viver. Mesmo estando dentro de casa, se você encontrar algo que vale a pena morrer, aí você vai passar a viver. E o chamado que Deus faz a mim e a você, Deus te escolheu para pregar o Evangelho eterno. E é uma coisa que vale a pena morrer. Se for para morrer pregando o Evangelho, aí que nós vamos passar vivendo. E não estou dizendo para você agora sair da sua casa e ir em outras casas para pregar o Evangelho. Não é isso. Eu estou dizendo para você usar dentro da sua casa os recursos que você tem. WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo que você tem à sua disposição para pregar o Evangelho eterno. Porque aí você vai encontrar algo que vale a pena morrer. E aí você vai ter a alegria de viver pregando o Evangelho eterno. Que Deus nos ajude para isso. Esse é o chamado que Deus faz a mim e a você. E que Deus nos abençoe para que esse Evangelho transforme muitas e muitas vidas. Agora é o momento de crise. É o momento onde as pessoas mais vão precisar de Jesus, mais vão precisar de Deus, mais vão precisar de salvação. Se você quer dizer para Deus: eu quero me colocar à disposição de Deus para pregar o Evangelho eterno, eu queria que você fechasse seus olhos para nós fazermos uma oração especial por mim, por você e por todos nós. Oremos. Pai querido, nós agradecemos pelo chamado que o Senhor faz a cada um de nós. Nós queremos viver para pregar o Teu Evangelho, para compartilhar da Tua salvação em Cristo Jesus. Nos ajude. Nós estamos aqui em nossos lares, talvez não temos a oportunidade de chegar pessoalmente às pessoas, mas podemos chegar virtualmente. Então nos ajude a compartilhar esperança, que possamos ver uma pandemia do Evangelho, uma pandemia de esperança, uma pandemia de salvação, que esse vírus, o vírus que traz vida, que traz salvação, venha a ser compartilhado a todas as pessoas deste mundo.
Então nos entregamos cada irmão em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome te pedimos essas bênçãos. Por Jesus. Amém, Senhor. Amém, ó Pai.